Era uma tarde cinzenta quando Júlia recebeu a ligação. O nome Valentina piscava na tela do celular, e seu coração deu um leve salto. Fazia anos desde a última conversa significativa entre as duas. O contato havia se reduzido a mensagens formais em datas importantes, sempre com a barreira invisível das mágoas antigas entre elas. Júlia hesitou antes de atender. Valentina? Que surpresa! A voz do outro lado soou diferente, mais cansada, quase resignada. Oi, Júlia. Espero não estar atrapalhando. Eu pensei que talvez pudéssemos nos encontrar. Júlia franziu a testa, tentando interpretar o tom da irmã. Claro. Quer vir até aqui ou prefere algum outro lugar? Podemos nos encontrar no café perto da sua casa? Valentina sugeriu. Combinado. Nos vemos em 1 hora, Júlia respondeu, sentindo um misto de curiosidade e preocupação enquanto desligava. Quando Júlia chegou ao café, viu Valentina já sentada em uma mesa perto da janela. Ela estava maior do que Júlia lembrava, o corpo volumoso comprimido na cadeira pequena. Havia algo nos olhos dela, um brilho de tristeza misturado com o esforço de fingir que estava tudo bem. Oi, Valentina, Júlia disse, sorrindo enquanto se aproximava. Oi, respondeu Valentina, levantando-se para um abraço rápido antes de se sentar novamente. Júlia observou a irmã de perto enquanto se acomodava na cadeira oposta. A última vez que haviam se encontrado, Valentina ainda parecia uma jovem vibrante. Agora, havia algo pesado nela, como se carregasse o mundo nos ombros. Você está bem? Júlia perguntou diretamente. Valentina desviou o olhar, mexendo na alça da bolsa com inquietação. Ah, eu vou levando. As coisas não têm sido fáceis. Conforme a conversa avançava, Valentina revelou estar lidando com problemas no trabalho e dificuldades financeiras. Mas o que chamou a atenção de Júlia foi o modo como ela falava de comida, como algo que preenchia o vazio, mas ao mesmo tempo parecia devorá-la por dentro. Eu sei que tenho que mudar, disse Valentina, com um sorriso forçado. Mas é difícil. Quando estou nervosa ou triste, é como se só a comida me entendesse. Júlia sentiu um aperto no peito. Por tanto tempo, ela havia se afastado, focando em sua própria vida, sem perceber o quanto a irmã estava afundando. Você já pensou em buscar ajuda? Júlia perguntou, tentando soar encorajadora. Valentina ergueu os olhos, claramente desconfortável. Ajuda? Tipo terapia? Não sei se isso funcionaria para mim. Meu problema é bem mais físico, entende? Júlia balançou a cabeça suavemente. Eu acho que é mais do que isso, Valentina. Talvez seja a hora de explorar o que está por trás disso tudo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Júlia encontrou-se com Chiara para um café, como fazia semanalmente. Enquanto compartilhavam suas atualizações, Júlia mencionou o encontro com Valentina. Ela está tão diferente, Chiara. É como se estivesse carregando um peso que não é só físico, mas emocional também. Eu não sei como ajudá-la. Chiara pensou por um momento antes de sugerir. E se ela falasse com a Ana? Eu sei que parece óbvio, mas as constelações familiares podem revelar dinâmicas que nem sempre enxergamos sozinhas. Júlia franziu o senho. Você acha que ela toparia? Valentina pode resistir no começo, mas se você explicar com cuidado, ela pode se abrir. Às vezes, precisamos de alguém de fora para mostrar o que está nos segurando, respondeu Chiara. Júlia refletiu sobre isso durante o resto do dia. Valentina havia procurado ajuda ao marcar aquele encontro. Talvez isso fosse um sinal de que ela estava pronta para dar o próximo passo. Naquela noite, Júlia ligou para Valentina. Val, estava pensando sobre o que você me disse hoje. Acho que posso ter uma ideia que pode te ajudar. Estou ouvindo, Valentina respondeu, hesitante. Tenho uma amiga que trabalha com constelação familiar. É um processo que pode te ajudar a entender por que você sente esse peso emocional, porque a comida se tornou tão importante. Não tem nada de errado em pedir ajuda, sabe? Houve um longo silêncio do outro lado da linha.
Finalmente, Valentina suspirou. Eu não sei, Júlia. Não quero que pensem que sou um caso perdido. Ninguém vai pensar isso, Júlia respondeu rapidamente. Valentina, você merece se sentir bem. Se isso pode ser um começo, por que não tentar? Após mais alguns momentos de hesitação, Valentina finalmente cedeu. Tudo bem. Eu vou tentar. Júlia sentiu um alívio misturado com esperança. Talvez esse fosse o começo da cura que Valentina tanto precisava. Enquanto desligava o telefone, Júlia não pôde deixar de se perguntar: será que Valentina está pronta para encarar o que a constelação pode revelar? Do outro lado da cidade, Valentina olhava para a tela do telefone, sentindo o peso da decisão. Ela sabia que algo precisava mudar. A constelação seria o primeiro passo, mas ela não fazia ideia do que iria encontrar. Era uma noite fria quando Valentina chegou à casa de Júlia para o jantar. Júlia havia preparado um prato leve, pensando em como deixar a irmã confortável. Valentina, porém, parecia inquieta, como se estivesse carregando um peso invisível. Você chegou cedo, disse Júlia, sorrindo, enquanto secava as mãos no avental. Queria evitar o trânsito, Valentina respondeu, acomodando-se na mesa da sala. Ela olhou ao redor, notando a decoração impecável. Tudo parecia tão em ordem, tão diferente de sua própria realidade. Enquanto jantavam, a conversa começou leve, com Júlia falando sobre o trabalho e suas amigas, mas Valentina logo se fechou. E você, Val? Como estão as coisas no trabalho? Júlia perguntou, tentando incluir a irmã. Valentina deu de ombros, mexendo na comida com o garfo. Normais, eu acho. Nada de muito interessante. Júlia franziu o senho. E como você está se sentindo? Tem pensado sobre o que falamos, sobre buscar ajuda? Valentina bufou, afastando o prato. Você quer saber como eu me sinto, Júlia? Me sinto como se todo mundo estivesse indo para frente, menos eu. Olha só para você, casa linda, amigos incríveis, vida perfeita. Enquanto isso, bem, sou apenas eu. Júlia piscou, surpresa com o tom amargo. Val, eu não acho isso de você. Eu só quero ajudar. Valentina continuou, incapaz de conter as palavras que haviam ficado engasgadas por anos. Sabe o que mais me incomoda? Você foi embora. Seguiu sua vida, deixou tudo para trás, e quem ficou cuidando da bagunça? Eu. Sempre eu. Júlia sentiu um nó se formar na garganta. Eu não fui embora para te deixar sozinha, Valentina. Eu estava tentando sobreviver. Fazer algo por mim mesma. E acha que eu não queria isso também? Valentina rebateu, levantando-se da mesa. Você nunca olhou para trás, Júlia. Nunca se perguntou como eu estava. Era como se, para você, eu nem existisse. Júlia ficou de pé, tentando conter a onda de culpa e raiva que surgia. Isso não é verdade, Valentina. Eu me importo com você. Sempre me importei. Mas eu não podia ficar presa no passado, revivendo os mesmos problemas, especialmente depois que papai nos deixou. Ao mencionar o pai, Valentina congelou. Sua expressão mudou de raiva para algo mais profundo, uma dor que ela parecia carregar há muito tempo. É sempre sobre ele, não é? Valentina disse, com a voz trêmula. Ele foi embora, e de repente tudo desmoronou. Você fugiu para se salvar, e eu fiquei lá, tentando juntar os pedaços para mamãe. Mas ninguém nunca perguntou como eu me sentia. Júlia sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas forçou-se a falar. Eu também sofri com a partida dele, Val. Só lidamos com isso de maneiras diferentes. Mas se você sentiu que ficou sozinha, eu sinto muito. Nunca foi minha intenção. Valentina não respondeu. Em vez disso, pegou sua bolsa e caminhou até a porta. Obrigada pelo jantar, Júlia. Mas acho que é melhor eu ir. Mais tarde naquela noite, Júlia desabafou com Chiara sobre o jantar.
Eu não sabia que Valentina carregava tanto ressentimento, disse Giulia, enxugando os olhos. Ela sempre foi tão fechada. Agora parece que tudo está vindo à tona de uma vez. Chiara ponderou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Talvez isso seja um bom sinal. Se ela está começando a falar sobre o que sente, significa que está reconhecendo o peso que carrega. Você sabe que isso é essencial para que ela possa mudar, certo? Giulia assentiu, ainda com o coração apertado. Eu sei, Chiara, mas não é fácil ouvir tudo isso. Parte de mim sabe que ela tem razão. Eu realmente me afastei, mas eu também estava tentando sobreviver. Chiara tocou a mão de Giulia com um gesto acolhedor. Giulia, você fez o que precisava fazer. Mas agora você tem a chance de estar presente para ela, de verdade. Às vezes, a dor precisa ser colocada para fora antes de podermos reconstruir algo. Giulia respirou fundo, processando as palavras da amiga. Eu só quero que ela saiba que eu estou aqui agora. Não sei se vai ser suficiente, mas é o que eu posso oferecer. Enquanto isso, Valentina estava em seu pequeno apartamento. Sentada no sofá, ela segurava um pacote de biscoitos, mordendo um atrás do outro sem sequer saborear. Os pensamentos rodopiavam em sua mente, as palavras de Giulia, as memórias do pai, a solidão que parecia inescapável. Ela olhou para a pilha de pratos sujos na pia e o reflexo no espelho do corredor. Como eu cheguei aqui, sussurrou para si mesma, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Valentina colocou o pacote de biscoitos de lado, sentindo-se sufocada. Pela primeira vez, reconheceu que talvez precisasse de algo mais do que sua força de vontade. Talvez Giulia estivesse certa, algo em sua história estava mantendo-a presa. No dia seguinte, enquanto caminhava para o trabalho, Valentina pegou o telefone e ligou para Giulia. Oi, Val, Giulia atendeu com cautela, ainda pensando na discussão da noite anterior. Eu quero tentar, disse Valentina, com a voz hesitante. A constelação familiar. Talvez seja o que eu preciso. Giulia sentiu o coração se aquecer com a possibilidade de ajudar a irmã. Que bom ouvir isso, Val. Eu posso marcar uma sessão com a Ana para você. É um começo. Valentina concordou. Apesar do medo, algo dentro dela sabia que era hora de encarar o passado, por mais doloroso que fosse. Enquanto desligava, Valentina sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Ela sabia que a constelação familiar poderia abrir feridas antigas, mas talvez, apenas talvez, também pudesse trazer a cura que ela buscava há tanto tempo. Giulia, por outro lado, sentiu que, apesar das tensões, havia uma chance real de reconectar-se com a irmã e ajudá-la a encontrar um caminho para a liberdade emocional. O que o passado revelaria? E Valentina estaria pronta para encará-lo? Valentina estava sentada no sofá do consultório de Ana, com as mãos apertando a bolsa no colo. O espaço era aconchegante, com luzes quentes e uma estante cheia de livros. Valentina olhou ao redor, tentando evitar o contato visual com a terapeuta que a observava pacientemente. Bem-vinda, Valentina, disse Ana, com um tom calmo e acolhedor. Giulia me falou um pouco sobre você. Estou feliz que tenha decidido vir. Valentina forçou um sorriso, ainda desconfortável. Eu não sei se isso vai funcionar, mas, aqui estou. Ana assentiu, percebendo a resistência inicial. Isso já é um grande passo. Vamos começar do começo. Me fale sobre você. O que te trouxe aqui hoje? Valentina hesitou, mexendo na alça da bolsa antes de responder. Não sei por onde começar. Minha irmã acha que eu preciso de ajuda. Eu sei que tenho problemas com comida. Sempre tive. Mas acho que é só uma questão de falta de controle. Nada muito profundo. Ana inclinou-se levemente para a frente, mantendo o tom suave. Talvez seja. Mas, às vezes, a forma como lidamos com a comida pode ser um reflexo de algo maior. Você já se perguntou o que a comida representa para você? Valentina olhou para o chão, pensando por um momento. Conforto, acho.
Quando tudo está difícil, ela está lá. Sempre esteve. Entendo, disse Ana, com um leve sorriso. E o que, na sua vida, você sente que precisa de conforto? Valentina respirou fundo, sentindo que algo dentro dela estava prestes a emergir. Minha infância foi complicada. Meu pai nos deixou quando eu tinha 7 anos. Depois disso, parece que tudo desmoronou. Minha mãe ficou amarga, sempre preocupada com dinheiro, e minha irmã, bem, Júlia fugiu disso tudo. Ela foi viver a vida dela enquanto eu ficava para trás. E como você se sentiu com isso? Perguntou Ana, observando atentamente. Como se ninguém se importasse. Como se eu tivesse que ser forte por todo mundo. E acho que a comida se tornou minha forma de lidar com isso. Pelo menos ela não ia embora. Ana assentiu, com empatia nos olhos. Isso faz muito sentido, Valentina. Você se sentiu sozinha e sobrecarregada, e encontrou algo que te fazia sentir segura, mesmo que por um momento. Ana pegou algumas peças para iniciar a constelação familiar. Valentina, quero tentar algo que pode nos ajudar a visualizar essas dinâmicas. Vou colocar essas peças na mesa para representar você, sua irmã, sua mãe e seu pai. Quero que me diga como você as vê. Valentina observou enquanto Ana colocava as peças. Ela moveu a peça de Valentina para perto da mãe, deixando a de Júlia mais afastada e a do pai distante, quase fora da configuração. O que você sente ao olhar para isso? Ana perguntou. Valentina engoliu em seco. Que faz sentido. Mamãe e eu sempre estivemos juntas, mas nunca de um jeito saudável. Júlia sempre esteve longe, e meu pai, bem, ele nem faz parte da equação. E como é estar tão perto da sua mãe? Ana perguntou. Exaustivo, Valentina respondeu, sem hesitar. Sinto como se tivesse que cuidar dela, como se fosse minha responsabilidade compensar o que meu pai deixou para trás. Ana moveu a peça do pai para mais perto, posicionando-o próximo à mãe. E agora? Como você se sente ao olhar para ele mais próximo? Valentina ficou tensa, suas mãos apertando a bolsa novamente. Não sei. Parece errado. Ele foi embora. Ele não merece estar ali. Ana inclinou a cabeça. Pode ser que ele tenha ido embora fisicamente, mas isso não significa que ele não faz parte da sua história. Muitas vezes, carregamos o peso de tentar preencher os vazios deixados pelos nossos pais. Pode ser que sua relação com a comida tenha algo a ver com isso. Valentina ficou em silêncio, mas algo dentro dela parecia se quebrar. Ana fez uma pausa antes de dizer: Valentina, você pode estar tentando carregar a dor da ausência do seu pai, como se fosse sua responsabilidade manter tudo de pé. Mas isso nunca foi seu papel. Você era só uma criança. Valentina sentiu as lágrimas começarem a rolar silenciosamente. Eu sei disso, mas nunca senti. Sempre achei que, se eu fosse forte o suficiente, minha mãe ficaria bem. Que, de alguma forma, eu tinha que compensar por tudo. Ana moveu a peça de Valentina um pouco para trás, criando espaço entre ela e a mãe. E se você se permitisse apenas ser você mesma? E se você deixasse sua mãe lidar com a dor dela, enquanto você cuida da sua? Valentina olhou para a configuração, com os olhos ainda marejados. Isso parece tão leve. Mas também assustador. Eu entendo, disse Ana, com um sorriso compreensivo. Leveza pode ser um território desconhecido quando estamos acostumados a carregar tanto peso. Mas é possível chegar lá, um passo de cada vez. Quando a sessão terminou, Valentina agradeceu a Ana e saiu do consultório sentindo-se emocionalmente exausta, mas também aliviada. Era como se algo dentro dela tivesse finalmente encontrado uma rachadura, permitindo que um pouco de luz entrasse. Enquanto caminhava para casa, Valentina pensou nas palavras de Ana. Talvez fosse hora de soltar as responsabilidades que nunca foram suas. E talvez, apenas talvez, fosse possível recomeçar. Valentina sabia que essa era apenas a primeira sessão, e que ainda havia muito a descobrir.
Mas agora, ela estava disposta a continuar, mesmo que significasse confrontar as partes mais dolorosas de sua história. O que mais a constelação revelaria? E como essas revelações mudariam a relação com sua irmã e sua própria identidade? Valentina continuou, com a voz trêmula. Acho que, na minha cabeça, eu a coloquei como alguém que me abandonou. Mas, olhando agora, vejo que ela só fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Ela escolheu viver a própria vida. Ana assentiu, movendo a peça de Valentina um pouco mais para trás, dando espaço entre ela e a peça da mãe. E como você se sente em relação à sua mãe agora? Valentina observou a configuração em silêncio. Menos presa. Eu ainda sinto que sou responsável por ela de alguma forma, mas talvez não precise estar tão próxima assim. É estranho, mas também parece mais certo. Ana ajustou a peça de Giulia, trazendo-a para mais perto de Valentina. Vamos olhar para a relação entre você e sua irmã agora. Como é vê-la mais próxima? Valentina hesitou, como se estivesse lidando com emoções conflitantes. Eu sinto que sempre quis ela por perto. Mas também me ressinto disso, porque quando ela estava lá, parecia que nunca era suficiente. Ana moveu a peça de Giulia para uma posição ao lado de Valentina, mas ligeiramente inclinada para a frente. E se ela estava tentando ajudar, mas de um jeito diferente do que você esperava? Valentina encarou a configuração, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Eu nunca pensei nisso assim. Sempre achei que ela estava longe porque queria estar, mas talvez ela só não soubesse como me ajudar. Ana sorriu gentilmente. Muitas vezes, projetamos nossas dores nos outros. Mas, na verdade, cada um de nós está tentando lidar com a própria bagagem. Ana colocou outra peça na mesa para representar a comida, posicionando-a próxima de Valentina. E agora, o que você sente ao olhar para isso? Valentina suspirou, seus olhos fixos na peça. Parece um escudo. Como se estivesse entre mim e tudo isso. Entre mim e a dor, entre mim e o que eu sinto por Giulia e pela mamãe. Ana assentiu, ajustando a peça levemente. E se você não precisasse desse escudo? O que mudaria? Valentina balançou a cabeça, visivelmente emocionada. Eu não sei. Acho que não saberia como lidar com tudo isso sem ela. Ana, com paciência, respondeu. Talvez seja por isso que você ainda não tenha deixado o escudo de lado. Mas está tudo bem, Valentina. Reconhecer o papel que ele desempenha já é um grande passo. E, aos poucos, você pode descobrir como lidar com essas emoções de uma forma diferente. Ana trouxe a peça representando o pai para mais perto da configuração, mas ainda afastada de Valentina. Vamos olhar para ele novamente. O que você sente ao vê-lo aqui? Valentina apertou as mãos no colo, lutando contra a raiva que ainda carregava. Eu sinto que ele não merece estar aqui. Ele deixou a gente. Ele foi a causa de tudo isso. Ana permaneceu em silêncio por um momento, permitindo que Valentina processasse. Então, respondeu com suavidade. E se o abandono dele não for sua responsabilidade, Valentina? O que mudaria se você pudesse simplesmente reconhecer o que ele fez, mas deixar o peso disso com ele? Valentina olhou para a peça com lágrimas nos olhos, como se algo dentro dela começasse a se desfazer. Eu não sei. Eu acho que, sempre achei que, se eu fosse suficiente, ele teria ficado. Mas talvez, isso nunca tenha sido sobre mim. Ana assentiu. Você está certa. Ele fez as escolhas dele, e elas pertencem a ele, não a você. O que você pode fazer agora é se libertar desse peso e decidir como quer seguir em frente. Quando a sessão terminou, Valentina sentiu-se emocionalmente esgotada, mas também mais leve. Pela primeira vez, ela sentiu que havia espaço para olhar para sua relação com Giulia e a mãe de forma diferente. Antes de sair, Ana a lembrou gentilmente. Valentina, isso é um processo. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Mas cada pequena descoberta que você faz é um passo em direção à liberdade.
Enquanto caminhava para casa, Valentina enviou uma mensagem para Giulia. Obrigada por insistir em tudo isso. Estou começando a entender que talvez as coisas possam ser diferentes entre nós. Giulia respondeu quase imediatamente. Val, eu só quero que você saiba que estou aqui. Sempre estive, mesmo que nem sempre tenha parecido. Valentina sorriu, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma possibilidade real de reconexão com a irmã e consigo mesma. Valentina sabia que ainda havia muito a trabalhar, mas agora ela sentia que estava no caminho certo. O que mais a constelação revelaria? E como essas descobertas afetariam sua relação com a mãe e com Giulia? Era uma tarde ensolarada quando Giulia abriu a porta de casa para Valentina. Apesar do sorriso que ofereceu à irmã, ela não pôde deixar de notar a inquietação no rosto de Valentina. Havia algo diferente nela, uma espécie de hesitação misturada com determinação. Oi, Val. Que bom que você veio, disse Giulia, dando espaço para que a irmã entrasse. Valentina tirou os sapatos com um gesto automático e seguiu Giulia até a sala, onde o cheiro de café fresco preenchia o ar. Preciso falar com você, Valentina disse, sentando-se no sofá. Ela parecia nervosa, mas sua voz era firme. Giulia se sentou na poltrona oposta, sentindo que algo importante estava por vir. Valentina começou a falar devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Eu queria agradecer por me apresentar a Ana e à constelação familiar. Está sendo mais difícil do que eu esperava, mas também está me fazendo ver coisas que eu nunca tinha percebido. Giulia sorriu levemente. Fico muito feliz em ouvir isso. Eu sabia que seria um processo intenso, mas você é mais forte do que pensa, Val. Valentina desviou o olhar por um momento, mexendo nos dedos nervosamente. Giulia, eu preciso te dizer uma coisa. Por muito tempo, eu carreguei muita raiva de você. Achava que você me abandonou. Que você foi embora e me deixou sozinha para lidar com tudo. Giulia sentiu um aperto no peito, mas esperou que Valentina continuasse. Mas agora eu entendo que você também estava tentando sobreviver. E que talvez eu tenha projetado muita coisa em você que não era sua culpa. Eu só queria que você soubesse disso. Giulia piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Valentina, eu nunca soube que você sentia isso tudo. Mas eu entendo. E, para ser honesta, eu também me sentia culpada. Tantas vezes pensei em voltar, mas tinha medo de que isso só piorasse as coisas. Então continuei distante, porque parecia mais fácil. Valentina olhou para a irmã, surpresa. Você sentia culpa? Giulia assentiu, agora deixando as lágrimas caírem. Sim. Sempre. E acho que, por isso, tentei compensar me afastando ainda mais. Mas, olhando para trás, eu percebo que isso só nos machucou mais. Valentina enxugou os olhos rapidamente, como se não quisesse que Giulia visse sua vulnerabilidade, mas sua voz estava carregada de emoção. Eu queria que você soubesse que eu não te culpo mais. Acho que finalmente estou aprendendo que nossas escolhas foram formas de lidar com a mesma dor. Só que de jeitos diferentes. O silêncio caiu sobre a sala por alguns momentos antes que Giulia quebrasse o gelo. Eu lembro do dia em que o papai foi embora. Você estava tão pequena, mas eu ainda consigo ouvir você chorando no quarto. Valentina olhou para a irmã, surpresa. Você lembra disso? Lembro. E acho que foi ali que tudo mudou. Ele nos deixou, mas também nos deixou com um buraco que nunca conseguimos preencher. Eu fui embora porque sentia que não tinha forças para ficar, e você ficou, tentando segurar tudo. Nenhuma de nós teve culpa. Valentina assentiu lentamente, sentindo o peso das palavras. E mamãe, acho que ela fez o melhor que podia, mas também estava tão perdida quanto nós. Tudo pareceu quebrar ao mesmo tempo. Sim, disse Giulia, segurando a mão de Valentina. Mas isso não significa que precisamos continuar carregando esses pedaços quebrados. Podemos deixar isso para trás. Giulia apertou a mão da irmã,
com um sorriso cheio de ternura. Val, eu só quero que você saiba que estou aqui agora. De verdade. Eu quero que a gente possa reconstruir o que ficou perdido. Valentina respirou fundo, sentindo as lágrimas começarem a cair de novo. Eu também quero isso. Eu quero que a gente possa ser irmãs de verdade, sem carregar todas essas coisas do passado. As duas se abraçaram, um abraço cheio de significado. Não era apenas um gesto físico, mas uma promessa silenciosa de um novo começo. Enquanto tomavam café, as duas começaram a falar sobre pequenas coisas, filmes que Valentina queria assistir, receitas que Júlia queria experimentar. A conversa fluiu de forma natural, como se estivessem voltando aos poucos a um lugar seguro. Você acha que a Ana aceitaria fazer uma constelação com a gente juntas? Valentina perguntou, brincando com a borda da xícara. Júlia sorriu. Tenho certeza de que sim. E acho que seria incrível. É mais um passo que podemos dar juntas. Valentina assentiu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Pela primeira vez, ela se sentia conectada com Júlia, não por um senso de obrigação ou culpa, mas por um vínculo real e genuíno. Enquanto Júlia acompanhava Valentina até a porta, ambas sabiam que ainda havia muito a ser trabalhado. Mas, pela primeira vez, o caminho parecia mais claro. O que a próxima constelação revelaria? E como isso ajudaria a consolidar a nova relação entre as irmãs? Valentina e Júlia chegaram ao consultório de Ana no final da tarde. O ambiente acolhedor já era familiar para Valentina, mas, para Júlia, tudo parecia novo e levemente intimidador. Ela olhou para as peças na mesa e para a expressão tranquila de Ana, sentindo-se ao mesmo tempo curiosa e ansiosa. Obrigada por nos receber juntas, Ana, disse Júlia, tentando quebrar o gelo. Ana sorriu, gesticulando para que as duas se sentassem. É um prazer, Júlia. E fico muito feliz que vocês tenham decidido explorar essa jornada juntas. Como estão se sentindo? Valentina deu de ombros, mas sua voz estava firme. Um pouco nervosa, mas pronta. Júlia assentiu, concordando. Eu também. Acho que há muita coisa que precisamos entender. Ana começou a organizar as peças na mesa. Ela colocou uma para representar Júlia, outra para Valentina e uma terceira para a mãe delas. Mais afastada, uma peça para o pai, que Ana deixou no canto, como se fosse uma sombra observando. O que vocês sentem ao olhar para isso? Ana perguntou. Júlia foi a primeira a falar. Parece familiar. Valentina sempre esteve mais próxima da mamãe. Eu sempre fiquei distante, tentando manter minha própria vida. Valentina olhou para a configuração, franzindo o senho. Eu sinto que mamãe sempre precisou de mim, mas também, que eu nunca fui suficiente. E o papai, lá no canto, é como ele sempre esteve. Fora de alcance. Ana ajustou as peças, movendo a de Valentina um pouco mais para trás, criando espaço entre ela e a mãe. E se você pudesse se afastar um pouco? O que sente agora? Valentina respirou fundo. Parece mais leve. Mas também estranho. Como se eu estivesse deixando algo para trás. Ana olhou para ela com ternura. Você não está deixando nada para trás, Valentina. Está apenas devolvendo o peso que não é seu. Ana moveu a peça de Júlia para mais perto, posicionando-a ao lado de Valentina. E agora, como vocês se sentem ao olhar para isso? Júlia hesitou antes de responder. Parece, certo. Acho que nunca percebi que Valentina queria tanto que eu estivesse por perto. Eu sempre achei que minha distância era o melhor para nós duas. Valentina olhou para a peça de Júlia ao lado da sua, e lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. Eu só queria que você estivesse ali, Júlia. Mas acho que nunca disse isso de verdade. Júlia estendeu a mão e segurou a de Valentina, apertando-a com força. Eu sinto muito por não ter estado lá. Eu estava tão focada em fugir do que me machucava que não percebi que você precisava de mim. Ana trouxe a peça do pai para mais perto, posicionando-a ao lado da mãe.
E o que vocês sentem agora, ao vê-lo aqui? Valentina engoliu em seco, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Ele não merece estar ali. Ele foi embora, e foi isso que começou toda essa confusão. Júlia olhou para a peça com uma expressão mais suave. Eu sinto algo diferente. Por muito tempo, eu também o culpei. Mas, agora, vejo que o que ele fez não define quem nós somos. Ele fez escolhas ruins, mas isso não significa que precisamos continuar vivendo à sombra delas. Ana assentiu, movendo a peça do pai para mais perto das filhas, mas mantendo uma distância respeitosa. E se vocês pudessem reconhecer o lugar dele na história de vocês, sem carregar a dor que ele deixou? O que mudaria? Valentina respirou fundo, sentindo o impacto das palavras. Parece possível, mas não sei como fazer isso. Ana respondeu gentilmente. Não é algo que acontece de uma vez. Mas reconhecer que a responsabilidade pelo abandono dele não é de vocês já é um grande começo. Ana voltou a focar nas peças de Valentina e Júlia, colocando-as lado a lado, mas agora em equilíbrio com a mãe. O que vocês sentem agora? Valentina enxugou as lágrimas, mas havia um leve sorriso em seu rosto. Eu sinto que podemos estar juntas de um jeito diferente. Sem tantas expectativas, sem tanto peso. Júlia apertou a mão da irmã novamente. E eu sinto que quero estar mais presente para você, Val. De verdade. Ana sorriu, satisfeita com o progresso das duas. O vínculo entre vocês é forte. Mas, como todas as relações, ele precisa de espaço para respirar e crescer. E vocês estão começando a construir isso agora. Quando a constelação terminou, Valentina e Júlia ficaram sentadas no consultório por alguns minutos, processando tudo o que haviam visto e sentido. Isso foi muito mais do que eu esperava, disse Valentina, com a voz rouca de emoção. Júlia assentiu, sorrindo. Eu sinto como se a gente finalmente estivesse encontrando um caminho. Obrigada por fazer isso comigo. Obrigada por estar aqui, respondeu Valentina. As duas saíram do consultório juntas, caminhando lado a lado pela calçada iluminada pela luz do fim de tarde. Pela primeira vez em muito tempo, sentiam que estavam verdadeiramente conectadas. Enquanto caminhavam, Valentina olhou para Júlia e disse: Você acha que a mamãe faria uma constelação com a gente? Júlia sorriu. Talvez. Quem sabe? Mas, por enquanto, acho que demos um passo enorme. E se a mãe delas aceitasse participar? O que mais essa constelação poderia revelar sobre as dores e segredos da família? Era uma manhã tranquila quando Valentina e Júlia decidiram visitar a mãe. A casa onde cresceram parecia menor do que lembravam, mas os detalhes permaneciam os mesmos, as fotos antigas na parede, o aroma familiar de café recém-passado. A mãe delas, Clara, estava na cozinha, mexendo em uma panela de sopa. Ela parecia surpresa ao ver as filhas juntas na entrada. Júlia. Valentina. Que surpresa boa! Clara exclamou, com um sorriso genuíno. Oi, mãe, disse Valentina, indo até ela para um abraço. Júlia fez o mesmo logo depois. Enquanto Clara servia com café e biscoitos, Valentina trocou olhares com Júlia, tentando reunir coragem para começar a conversa que sabiam que precisavam ter. Depois de alguns minutos de amenidades, Valentina respirou fundo. Mãe, precisamos falar com você sobre algumas coisas, sobre o passado. Clara franziu a testa, curiosa, mas manteve a atenção. O passado? Sobre o que exatamente? Júlia decidiu ajudar a irmã. Sobre como as coisas mudaram depois que papai foi embora. Sobre como cada uma de nós lidou com isso de jeitos diferentes. Clara ficou em silêncio, sua expressão ficando mais séria. Eu sabia que vocês duas tinham sofrido, mas achei que isso já estivesse resolvido. Afinal, a vida seguiu, não é? Sim, mãe, mas carregar tudo isso sem falar sobre o que sentimos nos deixou com muitas feridas, disse Valentina, com a voz calma, mas firme.
E agora, com a ajuda da Ana, estou começando a entender como tudo isso ainda afeta a gente. Clara apertou a xícara nas mãos, parecendo desconfortável. Ana? Quem é Ana? Uma terapeuta, explicou Júlia. Valentina começou a fazer constelação familiar com ela, e isso tem ajudado muito. Inclusive, fizemos uma sessão juntas. Foi transformador. Clara suspirou, colocando a xícara na mesa. Eu sei que vocês sofreram muito quando ele nos deixou. E, honestamente, eu também sofri. Mas, naquela época, eu estava tão perdida que não sabia como lidar com a minha própria dor, muito menos com a de vocês. Valentina assentiu, com os olhos marejados. Eu sempre senti que precisava cuidar de você, mãe. Como se fosse minha responsabilidade manter tudo no lugar. E acho que por isso acabei me prendendo tanto ao passado. Clara olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Valentina, você nunca deveria ter carregado esse peso. Isso não era sua responsabilidade. Eu sei disso agora, Valentina respondeu suavemente. Mas, na época, parecia que era. E acho que isso me afastou da Júlia também. Júlia aproveitou o momento para intervir. Mãe, eu fugi porque não sabia como lidar com o que estava acontecendo. Eu sempre senti que te decepcionei, mas agora percebo que estava tentando me proteger. Clara enxugou as lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto. Eu nunca quis que vocês sentissem isso. Eu achava que estava sendo forte por vocês, mas vejo agora que talvez tenha falhado em mostrar que também precisava de ajuda. Júlia olhou para Valentina, que assentiu levemente antes de falar. Mãe, por isso queremos te convidar para fazer uma constelação familiar com a gente. Não é para te acusar de nada, mas para entendermos melhor o que aconteceu e como podemos seguir em frente. Clara ficou em silêncio, mexendo na colher sobre a mesa. Após alguns momentos, ela suspirou profundamente. Eu não sei, meninas. Terapia nunca foi algo que eu pensei para mim. Sempre achei que a melhor forma de superar algo era simplesmente seguir em frente. Mas será que seguimos mesmo? Perguntou Júlia, com gentileza. Ou será que só empurramos tudo para baixo do tapete? Clara olhou para as filhas, seu rosto cheio de emoções conflitantes. E vocês acham que isso realmente pode ajudar? Valentina segurou a mão da mãe. Eu sei que pode, mãe. Porque já está me ajudando. Clara suspirou novamente, olhando para as mãos das filhas segurando as suas. Se isso é algo importante para vocês, então eu vou tentar. Por vocês. Júlia sorriu, sentindo um alívio enorme. Obrigada, mãe. Isso significa muito para nós. Clara tentou sorrir, mas sua expressão ainda mostrava nervosismo. Eu só espero que isso não traga à tona coisas que eu não quero lembrar. Valentina respondeu com um tom suave. Mãe, já vivemos essas coisas. O que a constelação faz é nos ajudar a entender, para que possamos deixar para trás o que nos pesa. Clara assentiu lentamente, como se estivesse absorvendo as palavras. Antes de saírem, Clara abraçou as filhas longamente, algo que não fazia há anos. Eu amo vocês, meninas. Mesmo que eu não tenha mostrado isso do jeito certo, sempre amei. Também te amamos, mãe, disseram Júlia e Valentina quase em uníssono, rindo em seguida. Enquanto caminhavam juntas até o carro, Valentina olhou para Júlia e sorriu. Eu nunca pensei que ela toparia. Eu também não, admitiu Júlia. Mas acho que estamos finalmente encontrando um jeito de reconstruir tudo isso. Valentina olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, pintando o horizonte com tons dourados. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a luz estava começando a entrar em sua vida. O consultório de Ana parecia mais iluminado do que o habitual quando Clara, Júlia e Valentina entraram juntas. Clara olhava ao redor, visivelmente desconfortável. É aconchegante aqui, disse ela, tentando quebrar o silêncio. Sim, e Ana é ótima. Você vai se sentir à vontade, respondeu Valentina, segurando o braço da mãe com um gesto tranquilizador.
Ana apareceu em seguida, com seu sorriso acolhedor. Bem-vindas! Que bom ter as três aqui hoje. Estão prontas para explorar um pouco mais sobre a história de vocês? Clara assentiu lentamente, ainda incerta. Estou aqui porque elas insistiram. Espero que isso seja útil. Eu acredito que será, respondeu Ana, com calma. Vamos começar do começo. Ana organizou as peças na mesa, uma para cada uma delas e uma para o pai ausente. Ao lado, colocou uma peça maior para representar o núcleo familiar como um todo. Quero que vocês olhem para isso e me digam o que sentem, pediu Ana. Clara foi a primeira a falar, algo que surpreendeu as filhas. Eu vejo uma família quebrada. Quando ele nos deixou, eu me senti destruída. E tentei manter tudo junto, mas acho que falhei. Valentina respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Mãe, você fez o melhor que pôde. Mas eu me senti responsável por você. Como se eu tivesse que te ajudar a sobreviver. Clara olhou para Valentina com os olhos marejados. E eu não percebi o quanto isso estava te sobrecarregando. Eu achava que era forte por nós duas, mas vejo agora que te coloquei em um lugar que não era seu. Ana moveu a peça de Júlia para uma posição mais distante do núcleo familiar. E o que você sente ao olhar para isso, Júlia? Júlia observou em silêncio antes de responder. Isso parece certo. Eu sempre me senti de fora, como se não houvesse espaço para mim. Então, me distanciei. Ana ajustou a peça de Júlia para mais perto das outras, mas ainda levemente inclinada para o lado. E se você tivesse tido espaço? O que mudaria? Júlia respirou fundo. Talvez eu não tivesse fugido tão cedo. Mas agora vejo que a distância também foi minha forma de lidar com tudo. Valentina olhou para Júlia, emocionada. Eu queria tanto que você estivesse por perto. Mas nunca disse isso porque achava que você não se importava. Júlia segurou a mão da irmã. Eu sempre me importei, Val. Só não sabia como mostrar isso. Ana colocou a peça do pai próxima ao núcleo familiar, mas ainda levemente afastada. E agora, o que vocês sentem ao olhar para ele aqui? Clara suspirou, suas mãos trêmulas no colo. Eu sinto raiva. Ele nos deixou, e tudo desmoronou. Eu tentei odiá-lo, mas acho que, no fundo, sempre esperei que ele voltasse. Valentina enxugou uma lágrima, sua voz tremendo. Eu também. Sempre achei que, se eu fosse boa o suficiente, ele mudaria de ideia e voltaria para casa. Ana olhou para Júlia, que estava quieta. E você, Júlia? Júlia respirou fundo. Eu acho que desisti dele antes mesmo de ele ir embora. Eu via como ele te tratava, mãe, e sabia que ele não estava presente de verdade. Quando ele saiu, eu me senti aliviada, mas também culpada por sentir isso. Ana ajustou a peça do pai, colocando-a em uma posição neutra. Ele fez as escolhas dele. Essas escolhas pertencem a ele, e não a vocês. Cada uma de vocês carregou algo desse abandono, mas agora é hora de devolver esse peso. Clara fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Eu tentei ser forte, mas acho que nunca soltei essa dor. Talvez seja a hora de fazer isso. Ana olhou para Valentina. E você, Valentina? Valentina observou a peça do pai por um longo momento antes de responder. Eu acho que sempre tentei preencher o espaço que ele deixou. Mas agora vejo que isso nunca foi minha responsabilidade. Ana moveu a peça de Valentina para mais perto de Júlia, criando um equilíbrio entre as irmãs. E vocês? O que sentem ao olhar para isso? Júlia e Valentina trocaram olhares e Júlia respondeu. Eu sinto que podemos estar juntas agora, sem o peso do passado entre nós. Valentina assentiu, sorrindo levemente. Sim. Parece mais leve. Ana ajustou todas as peças, criando uma configuração final em que cada uma das mulheres estava equilibrada, com o pai distante, mas reconhecido em sua posição. Essa é a família de vocês agora. Cada uma em seu lugar, cada uma com seu espaço.
e com a possibilidade de olhar para o futuro sem carregar o que não é seu. Clara olhou para as filhas, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Eu sinto que, pela primeira vez, posso respirar. Valentina segurou a mão da mãe. E eu sinto que podemos começar de novo. Júlia se juntou ao gesto, segurando as mãos de Clara e Valentina. Sim. Juntas. Ao saírem do consultório, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Clara, Valentina e Júlia caminharam lado a lado, em silêncio, mas com os corações mais leves. Obrigada, meninas, disse Clara, com a voz embargada. Por me darem essa chance. Obrigada por aceitar, mãe, respondeu Júlia, sorrindo. Valentina olhou para o horizonte, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Pela primeira vez, ela acreditava que o futuro podia ser diferente, mais leve, mais feliz.